Boa noite, tudo bem? Meu nome é Vitor, eu faço parte aqui, Vitor Francisco, né? Eu faço parte da turma aqui de redes de computadores, 25/2, e eu vim apresentar a atividade proposta pelo professor, né? Atividade 6, que a proposta era a gente fazer a captura, né? Utilizando a ferramenta Wireshark, fazer a captura e análise de frames, datagramas, né? Da captura que a gente estiver fazendo, utilizando um protocolo específico, excetuando o ICMP, né, que é o protocolo, né, que a gente utiliza muito para ping. E é basicamente isso, para iniciar. Aí aqui eu já estou com o meu LSHAC aberto, eu vou capturar minha placa de rede aqui. O, beleza, placa física aqui, Ethernet. E eu escolhi, a princípio, para fazer a captura aqui, para fazer a análise, né, o protocolo GUSE, que é um protocolo que foi estabelecido, né, pela ISC, né, que é um instituto da parte mais focada de sistema elétrico de potência, né, de engenharia elétrica também, mas que foi propôs, né, na norma 1850, que é uma norma que é voltada especificamente para o setor elétrico, e aí de forma mais bem básica, né, no geral vai ser bem simplório, assim, que eu não tenho um conhecimento tão aprofundado, mas que visa, entre outros objetivos, né, o principal é estabelecer entre diferentes equipamentos de diferentes fabricantes uma interoperabilidade entre eles, de forma que, mesmo que um equipamento seja de fabricante diferente, ele possa conversar com um outro fabricante sem que isso impacte, né, no funcionamento do sistema como um todo. Então aqui eu estou usando um software para fazer a simulação dos eventos, né? Então eu peguei um dataset, né? É um, como se fosse um ajuste de um equipamento físico, né? E ele está fazendo a publicação da mensagem GUSE aqui. Uma característica que a gente tem do protocolo GUSE é que, assim, né, quando a gente vai pensar em comunicação entre um dispositivo e outro, é que ele funciona de uma forma de publisher subscriber, né, de publicador e assinante. Então, de forma bem básica. É como se o dispositivo que eu tô querendo fazer, que envia essa mensagem, ele fica publicando essa mensagem na rede, né, de forma cíclica, fica publicando na rede e até como forma de garantir que a comunicação está de pé, né, então ele fica enviando direto. E quem tiver configurado para assinar essa mensagem, ele vai fazer a assinatura dessa mensagem, né? Então é assim que funciona assim, de forma bem básica. Aí eu peguei o primeiro pacote aqui, né, para a gente conseguir fazer uma análise. Eu já até abri os pacotes aqui, abri os na parte de packets aqui embaixo. Eu também peguei aqui um trecho que mostra um pouco como é que é configurado uma mensagem GUS, né, o pacote de fato, para a gente fazer essa análise. Mas a princípio eu vou abrir esse Ether2 aqui para a gente fazer a análise da parte de Destination Source, né, que são os MACs do dispositivo fonte, né, o dispositivo que está publicando essa mensagem e do possível que está fazendo a assinatura dessa mensagem. O protocolo GUS, né, ele se organiza dessa forma, então a gente configura o endereço MAC dos dispositivos. E aí, assim que ele identifica, né? Aí já entra a parte de ARP também, que associa o IP à parte de MAC, mas a parte de Destination Source é basicamente essa. Aqui a gente tem o Type ID, né, que o professor mostrou na aula aí, o EtherType, e aqui a gente tem um pouco diferente lá do IPv4 lá, a gente tem aqui o 802.1, que já entra na parte de VLANs, né? Então, é, esse padrão, né, da I3E, né, que é um instituto voltado para a parte de engenharia elétrica, ele permite a criação de redes virtuais locais dentro de uma rede Ethernet. Então é como se ele fizesse essa segregação lógica, assim, né, vamos dizer assim, da rede. Então, é bom falar também, né? Então, esse GUSE é um protocolo que a gente chama que ele é um protocolo tagueado, né? Que ele tem essa tag de vilã, ele só trafega dentro da vilã que for configurada.
Então, quando a gente vai fazer a configuração da mensagem GUS, a gente tem que configurar os dois dispositivos na vilã, né? Nas duas pontas na vilã, para ele conseguir publicar e para o outro conseguir assinar também. É, show de bola. Então, aqui, ó, quando a gente pega a parte do pacote, a gente tem esses packs aqui, né? O Mac Destination, o Mac Source, o Type ID e o EtherType, né? Que a gente deu uma olhada ali. Aí aqui no Payload, né, a gente já entra um pouco, né, vamos dizer assim, mais a fundo da configuração do dispositivo de fato, né? Então aqui no App ID a gente já entra, aqui a gente já entra no GUSE, né, de fato. Então a App ID é como se fosse a identificação do dispositivo na rede. Então a gente tem aqui o número em hexa, né, que é o 13, e aqui tem um número já no, em decimal, né, que é a identificação desse dispositivo. Aí aqui a gente tem o length, que é se fosse o tamanho dele, o reserved 1 e 2, que é o que a gente tem aqui também, né? O length, o reserved 1 e 2. E aqui a gente já entra no GUS PDU, né? Que é como se fosse o datagrama, né? A parte já entrando na mensagem, mais um pouco na configuração de fato. É, Então aqui, ó, a gente tem esse pacote aqui, esse GOCB ref, que já tem a configuração do nome do dataset, né? Vamos dizer assim, que é como se fosse o nome da mensagem que está sendo enviada. Aqui a gente tem o time allowed to live, que é esse tempo, aqui é, né, em milissegundos, que essa mensagem ela fica sendo publicada na rede. Então aqui está configurado 1000, né? 1000 milissegundos, então a gente de um em um segundo essa mensagem ela vai ser enviada. Aqui tem uns pacotes que são até um pouco menos, né? Mas em tese está programado para ser enviado em um segundo, né? Para garantir a estabilidade dessa comunicação, que essa comunicação está sendo efetiva de fato. Beleza. Aqui, adentrando mais, a gente tem outras configurações, né? A parte do nome do dataset, que é como se fosse esse agrupamento dos pontos que está sendo enviado de fato, a mensagem. Tem o GUS ID, que é a identificação do dispositivo, que está 3PUC1, que é a configuração ali. A gente tem outras coisas, a estampa de tempo, né? Vamos dizer assim, do ponto, né? Do dataset. Outras configurações estão todas aqui no frame aqui, né, no pacote. E aqui a gente tem o all data, que é onde que a mensagem, né, vamos dizer assim, o ponto, o estado do ponto está sendo enviada de fato, que é a mensagem, né, que mais interessa aqui pra gente. Aí pode ser qualquer, pode ser por exemplo, uma entrada digital, um estádio de algum equipamento físico, né, ou um valor analógico, aí vai depender da configuração. Aí aqui, ó, é, tenho todos os datasets aqui. E uma configuração que é legal do GUSE é que quando tem algum evento, né, ou seja, quando há uma alteração em algum estado de algum ponto, ele gera uma rajada de eventos. Tem até uma para cima aí, depois a gente vai entrar lá de novo. Ele gera uma rajada de eventos, então é como se ele mandasse essa mensagem, uma range, né, uma rajada de mensagens no tempo de menos de um segundo ele manda uma série de mensagens. Então aqui eu vou fazer uma simulação que a gente está vendo que está respeitando mais ou menos aquele tempo de um segundo que está configurado. E aqui eu vou gerar um evento, né? Ou seja, eu vou alterar o estado de um ponto aqui no caso, pelo simulador aqui. É assim que eu setei aqui, aí ele já mandou uma range de mensagens, né? Foi aqui esse momento, ó, por exemplo, eu alterei o estado de um ponto, aí quando a gente entra em update aqui, os 23, esse booleano aqui ele tá em falso, e assim que eu gerei o evento, ele foi para true aqui, ó. Então foi esse evento que gerou a mudança de estado e gerou esse envio de arranjo de mensagem GUS. Aí são enviadas uma série de mensagens num tempo muito curto. Então ele envia, por exemplo, aqui ele enviou 6 pacotes, depois ele enviou mais 4. Aí ele vai enviando uma série de mensagens, duas, até voltar para aquele tempo que foi configurado aqui, ó, que é o time allowed to live ali, ó. Você vê que o time allowed to live ele até caiu, né? Foi para 2 milissegundos, então é um tempo bem menor. Até ele normalizar, ó. Aí aqui ele já voltou para 1000 milissegundos. E aí é basicamente isso, né, que eu vim mostrar aqui no meio da apresentação, que foi eu escolhi o protocolo GUS aqui
E aí deu para a gente ver, né, a parte de frames, datagramas, pacotes e as mensagens, né, e estruturada de acordo com o que está configurado na mensagem. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.